Vamos ficar de pé? Vamos começar orando ao Senhor? Sei que você não veio aqui por acaso, você veio para receber do Senhor, ouvir a sua palavra, ser alimentado na palavra. A palavra do Senhor é alimento para o nosso espírito. Ela é o pão de Deus. A Bíblia fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para ter vida, vida plena e vida abundante. Amém? Essa é uma para o Pai nessa hora. Diga nessa noite, eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Diga, eu declaro que eu sou livre para ser alimentado, nutrido, abençoado, instruído, segundo a palavra de Deus. Diga, eu abro o meu coração para praticá-la, e eu não serei um simples ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. E eu vencerei e pisarei na cabeça do diabo pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que está na minha boca e no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Pegue sua Bíblia, nós estamos estudando Mateus, como nós dizemos todos os dias, e nós estamos hoje no Sermão do Monte. E nós vemos o Sermão do Monte em várias partes. E o Sermão do Monte, na verdade, é a constituição do reino dos céus. No dia em que você recebeu o Senhor Jesus, no dia em que você confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, você foi transportado de um reino para o outro. Você nasceu de novo. E você tornou-se agora filho de Deus. E você agora faz parte de um reino. E nesse reino, as regras são diferentes. Nesse reino, os padrões são diferentes. E esses padrões novos, nos quais fomos inseridos, estão aqui colocados no que nós chamamos de Sermão do Monte, que na verdade é a constituição, né? Todo reino tem a sua constituição, tem a sua lei. Nós também temos o reino de Deus, o reino da luz, tem a sua constituição. E aqui está a constituição do reino dos céus. E nós vimos então que o Sermão do Monte é dividido em partes. E a primeira parte são as bem-aventuranças, que falam da natureza do povo desse reino. Deus não nos transportou apenas, fisicamente. Deus não nos mudou apenas geograficamente de um reino para o outro, mas Ele mudou a nossa natureza. Deus tirou o seu coração de pedra e colocou um coração de carne aí dentro. Deus mudou dentro de você disposições. Não significa que você é perfeito, não. Só que de repente, você que gostava muito de certas coisas, agora já não gosta tanto mais. E aquilo que você fazia antes tão espontaneamente, agora já fica um pouco incomodado. Você vai fazer, você se sente incomodado. Aquilo já não deixa você tão à vontade quanto deixava antes. Por quê? Porque você foi contaminado com o santo vírus da vida de Deus. A vida de Deus entrou dentro de você. E essa vida agora é uma natureza. Sabe o que é natureza? Natureza é aquilo que nos impulsiona a fazer as coisas sem pensarmos. Nós fazemos espontaneamente. Há uma natureza dentro de você. E essa natureza é que te impulsiona a abandonar o pecado, a abandonar a mentira, a buscar a vontade de Deus, a andar em amor, a andar em retidão. Essa natureza é o próprio Deus habitando dentro de você. Você carrega Deus dentro de si. Fala para o seu vizinho, você carrega Deus dentro de si. Então, se Maria é santa porque carregou Jesus 9 meses, você também é santo, porque está carregando o Senhor. E alguns aqui há muito mais de 9 meses, é ou não é, meus irmãos? Bem, essa primeira parte do Sermão do Monte, do versículo 1 até o 12. Do versículo 13 até o 16, nos fala sobre a influência do povo do reino. E nós vimos as duas ilustrações, de ser sal e ser luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Vamos continuar hoje, verso 17 ao 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Digo, o Senhor Jesus não veio revogar a lei, mas veio para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Antes de eu poder avançar, esse texto fala muito da expressão reino dos céus. Percebeu isso?
Reino dos céus, reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é o céu? É o céu? Não. Esse reino dos céus aqui não é o céu. Por que que não é o céu? O céu está relacionado com a salvação, não é verdade? Com a vida eterna. E nós sabemos que a salvação é um dom gratuito. O que diz lá em Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Diga, eu sou salvo pela fé, mediante a graça de Deus. Diga, não é por obras. Eu não tenho de que me gloriar. É um presente de Deus. Quantos já receberam esse presente aqui? É um presente. Mas o que vem a ser esse reino dos céus? Bom, Mateus fala que esse reino tem 3 aspectos. Por um lado, 3 aspectos. Quais são eles? Por um lado, Mateus diz que o reino dos céus é semelhante a algumas coisas. Então, o reino dos céus tem uma aparência. Diga aparência. Esse é o primeiro aspecto do reino dos céus. É a aparência do reino dos céus. Você vai chegar lá em Mateus capítulo 13, lá diz algumas parábolas, onde Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. É semelhante a um homem, a uma mulher que colocou fermento dentro da farinha. Ele é semelhante a uma série de coisas. O que é a semelhança do reino? É tudo aquilo que parece com o cristianismo. Tudo aquilo que tem nome de cristianismo é a aparência do reino. Mas ter aparência não significa ter o quê? Realidade. Esse é o segundo aspecto. O reino tem a sua realidade. Existe a realidade do reino. Qual que é a realidade do reino? A realidade do reino. Jesus disse, uma vez aos seus discípulos, que o reino dos céus estava dentro deles. Ora, por um lado, o reino tem uma semelhança. Por outro lado, o reino dos céus está dentro de nós. Dentro de você. Essa é a realidade do reino. Você, na verdade, no dia que você recebe o Senhor Jesus na sua vida, o reino dos céus entra dentro de você. Hoje, o reino dos céus não é visível. Ninguém pode dizer, olha o reino dos céus ali, olha o reino dos céus acolá. Ninguém pode dizer isso. Por quê? Porque o reino dos céus está dentro de você, está dentro de nós. Por que está dentro de nós? Porque é o Espírito Santo que nos foi dado. Essa é a realidade do reino dos céus. Mas veja, ainda o reino dos céus não é vindo. Porque o reino ainda vai vir. Então existe a manifestação do reino, que é o terceiro aspecto. Qual a manifestação do reino? É o dia em que Jesus vai descer do céu. A Bíblia fala que ele vai voltar. Ele vai voltar, amém, irmãos? Você crê que ele vai voltar? Eu sei que parecemos uma seita apocalíptica falando da volta de Jesus, mas esse é o fato. A Bíblia diz isso. Ainda que alguns achem estranho que nós falemos disso, mas esse é o fato que nós temos de anunciar, temos de pregar. Ele vem. Ele vem, e todo olho verá, e ele virá nas nuvens, ele virá com seus anjos, e ele virá para reinar sobre a terra. Quando acontecer isso, isso vai ser o quê? A manifestação do reino dos céus na terra. Será o dia em que Jesus irá para reinar. Então eu digo, o reino dos céus tem 3 aspectos. A aparência, a realidade e a manifestação. Quais são elas? A aparência, realidade e manifestação. Muito bem, você compreendeu isso. Agora você consegue lembrar o que significa? O que é aparência? É aquilo que tem aparência só. Não é? Parece ser do reino, mas não é necessariamente. O segundo aspecto é a realidade. Quem tem a realidade? Só os filhos de Deus. Só aqueles que confessaram a Jesus. E o que é a manifestação? Virá no futuro. Não sei quando vai ser. Pode ser ainda hoje, pode ser amanhã. Vai ser quando Jesus voltar para reinar 1000 anos sobre a terra. Aí teremos a manifestação do reino. Amém? Compreenderam isso? Bom, compreendido isso, entenda o seguinte. Olha o que Jesus diz. Quando você vai pegar a palavra de Deus, você tem que compreender aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. E ele fala 2 coisas com relação ao reino, no verso 19 e 20. Mas antes de continuar falando do reino, vamos compreender o verso 17. Olha o que ele diz. Não penseis que vim revogar a lei. O que é revogar? Revogar significa anular, declarar sem valor. Ele está dizendo, eu não vim anular a lei. Que lei que é essa? A lei de Moisés. Você lembra os 10 mandamentos? Quem aqui sabe os 10 mandamentos? Sabe mesmo? De cor? Na sequência? Ô irmão, o que é isso? São só 10.
Então, são os mandamentos, aquele, amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a tua alma, com todo o entendimento, não farás para ti imagem de escultura, né, nem daquilo que está no céu, nem a terra, nem debaixo da terra, nem no mar, nem no ar. Não podemos adorar nada disso. Não tomarás não o Senhor teu Deus em vão, honrar pai e mãe, guardar o dia do sábado, não matar, não roubar, não prostituir, não é verdade? Não cobiçar a mulher, nem a propriedade, nem coisa alguma do seu próximo. Esses são os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, eles resumem o que era a lei. Jesus disse, eu não vim para revogar essa lei. Ou seja, essa lei, ela é eterna. Diga, a lei do Senhor é eterna. Ou seja, o padrão de Deus não muda. Espera aí, pastor. Tá bom. Então, se ele não veio revogar a lei, o que ele veio fazer? Ele veio exceder. Diga, exceder. O que é exceder? Ir além. Ir além. Ele foi além. Você hoje quer compreender qual que é o padrão de Deus? Não vai mais olhar para a lei. Apesar que a lei não passou, mas ela já é muito pouco para nós. A lei já não é mais o nosso padrão. Já não é mais o nosso modelo. Já não é mais o nosso referencial. Compreende o que eu estou dizendo? Vou te explicar melhor. Jesus começou a partir daqui a falar várias coisas. E ele dizia assim, por exemplo, ouviste o que foi dito, não matarás. O que é esse não matarás? É a lei. Mas aí ele pega e fala, eu porém vos digo. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele está agora dando uma nova lei, ou às vezes está excedendo a lei. Então, por exemplo, vou te dar alguns exemplos, nós iremos estudar juntos aqui. Ele disse, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. O que é mais difícil, não matar ou não ficar nem irado? Pois é, antes, você podia ficar irado, esbravejar, xingar, fazer aprontar. Desde que você não matasse o outro, estava tudo bem. Era mais fácil, não era não? Agora, não serve mais assim para Deus. Porque Deus agora está olhando ao seu coração. Ele diz, se você no seu coração desejou matar, já matou. Você já é um assassino. Esse é o padrão agora. Se você no seu coração desejou esganar o outro, partir ele picadinho assim. Hein, Nilva? Você desejou isso já alguma vez? Que Deus tenha misericórdia de nós. Para Deus você matou. E aí tem um monte de bons cidadãos me olhando agora e falando, eu que achava que eu era um bom cidadão, hein? Eu sou um criminoso. Mas presta atenção, nenhuma lei humana jamais vai condenar você por algo que acontece no seu coração. Não. Mas no reino dos céus, Deus não olha a aparência. Deus só olha o que vai no coração. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora, eu preciso falar para o cidadão do reino, não matarás hoje. Preciso falar isso para ele? Não preciso falar, porque se até ficar irado já é problemático. Então não preocupe em falar para os irmãos, não mata não, tá? Se alguém bater no seu carro, dá um tiro nele, não. Tá bom? Por favor, não faça, seja um bom cristão. Quer dizer, eu não preciso fazer isso mais. Nós estamos em outro nível. O reino dos céus é outra lei, outro padrão, outra constituição. Quantos me entendem nessa noite? Agora, depois Jesus disse, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Sim, isso é um dos mandamentos da lei. Aí ele diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar, qualquer homem, né? Bom que ele falou para os homens isso, né? Qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura já fez o quê? Já adulterou com ela. Que coisa séria. O que é mais difícil, hein? Não adulterar ou nem olhar? Não tem nem que responder, não é verdade? Então, na lei antiga era assim, desde que você não fosse para o motel, estava tudo muito bem. Você podia com seus olhos desnudar, ficar ali babando de vida da mulher. Não tinha problema. Mas agora não é assim mais. A questão não é mais o ato físico, é uma questão interior. De ser puro ou impuro diante de Deus. E aí você começa a compreender agora quais são os padrões do reino dos céus. Entenda, compreenda os princípios da palavra de Deus. Não fique tão preocupado às vezes em decorar coisas. Não é o decorar em si que é tão importante, mas compreender os princípios, os caminhos através pelos quais Deus age. E há um princípio novo em operação no reino dos céus. E esse princípio qual que é? De exceder. Eu acho interessante porque nesse final de semana nós estávamos ouvindo a respeito do dízimo. E alguém chegou e falou, pastor, mas o dízimo não é do Novo Testamento. O dízimo é da lei. É da lei, meus irmãos? Uai, claro que é. É da lei ou não é? Agora que você aprendeu, eu posso te contar. É da lei. O dízimo é da lei. Agora eu pergunto para você, seguindo o mesmo princípio, ouviste o que foi dito,
Darás o dízimo de toda a tua renda. Eu, porém, vos digo. 3 pontinhos, completa para mim. Hã? Consegue perceber o princípio? Antes era não matar, agora é nem ficar irado. Antes era não adulterar, agora eu não posso nem olhar com intenção impura. Antes era para dar 10%. Quanto que é para dar agora? Entende o que eu estou dizendo? Se você está preocupado com a lei, com o dízimo, se você não quer dar nem o dízimo, você não está cumprindo nem a lei antiga. E essa lei antiga, apesar que ela não passou, ela tornou-se pequena no reino. No reino ela excede, é muito maior. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Jesus disse, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ore por aquele que persegue você. Se alguém te ferir numa face, volta a outra. Se alguém quer que você empreste para ele, não foge dele não, dá, em vez de emprestar. Não é? Então veja bem, Jesus excedeu. Mas eu quero que você aplique com relação ao dinheiro. Você não me deu a resposta ainda. Qual seria eu, porém, vos digo? Ouviste o que foi dito, darás o dízimo de toda a tua renda ao Senhor. Eu, porém, vos digo. O que o Senhor fala hoje com relação a dinheiro? Você tem que dar aquilo que ele pedir de você. Não é o 10%. Ele pode pedir 11, 12, 15, 20, 30. Ele pode pedir outro valor. Não é uma questão mais de cumprir uma norma. Tem gente que fica muito satisfeita. Ah, eu não mato, está muito bom. Eu não roubo, está excelente. Se você é um cidadão desse mundo, está muito bom mesmo. Você quer ser um bom cidadão? Então, não use droga, não fume, não trai sua mulher, não divorcie dela, não é? Não mate, não roube. Você quer ser um bom cidadão? Guarda de domingo, descansa direitinho, será um bom cidadão. Mas você vai estar cumprindo a justiça do novo reino? Não. No reino, tudo excede. O nosso Deus é um Deus de nobreza. E Ele nos convida para o padrão da nobreza. Nobreza celestial, a nobreza do reino. Bem, você compreendeu então que o Senhor não veio para revogar, veio para exceder. Agora, eu preciso te mostrar uma outra coisa. Ele falou que veio cumprir. Ah, pastor, aqui não está escrito exceder. Aqui está escrito cumprir. É verdade. Uma vez que está escrito cumprir, eu tenho que explicar para você o que significa cumprir. Como é que Jesus veio cumprir a lei? Primeiro, ninguém jamais cumpriu essa lei. Nem essa lei de não matar, não roubar, não prostituir, ninguém jamais cumpriu ela, diz a palavra de Deus, completamente. Porque os 10 mandamentos são apenas um resumo. Na verdade, eram mais de 400 mandamentos. Pouquinho, né? Para decorar. Os irmãos não sabem nem os 10. Imagina os 400. Você estava enrolado com eles. Ainda bem que hoje não precisamos mais de guardar os mandamentos. A palavra do Senhor diz que vai ter uma voz atrás de você que vai dizer para você, esse é o caminho, anda por ele. Você não tem que decorar mais nada. Você vai saber na hora H. Sabe ou não sabe, meus irmãos? Você não sabe o que é certo e o que é errado? Mas sempre vem atrás do pastor perguntar para ele. Pastor, me responde. Não é assim? É comum demais eu ouvir jovens chegam perguntando, pastor, é pecado beijar? Eu falo, eu lá vou saber disso. Imagina se eu vou criar uma regra sobre isso. Pode beijar. Mas é o seguinte, você vai beijar só até certo ponto. Que ponto que é esse? Não sei. Pastor, não pode. Pode dizer que não pode, porque não fala nada. Então presta atenção. Não vem atrás do pastor procurando regra. Eu tenho uma regrinha comigo. Quando você pergunta, você já sabe a resposta. Sabe ou não sabe? Quem pergunta já sabe a resposta. Ele não quer cumprir. Ele quer me usar como cúmplice diante de Deus, como álibi. Ai, Senhor, eu achei que não devia, mas o pastor disse que eu podia. Problema do pastor. Eu vou entrar nessa fria? Eu fico mal com Deus, você fica bem. Eu, o Senhor falar comigo, e aí, pastora Luiz, como é que é esse negócio? Você falou que podia? E eu falar, Senhor, foi mal nessa. Não, eu tô fora, eu não falo. Não sou legislador, não dito norma. Você sabe, eu nunca me esqueço o dia, foi um dia interessante, em que uma irmãzinha querida queria ir no Paraguai. E ela veio perguntar para o pastor, queria saber, é pecado ir no Paraguai? Falei, claro que não. Pode não ser, não a Suíça, mas pecado também não é ir lá. Você quer fazer o que lá, irmã? Eu já sabia o que era. Perguntei só para... Não sabem, não é? Para ver se ela mesma falava. O que você quer fazer lá? Não, pastor, é o seguinte. Eu queria fazer umas compras. Não, mas fazer compra tá bom. Compras é bom, pode comprar em qualquer lugar. Não é pecado, não. Ah, pastor, o irmão não entendeu ainda. Eu tinha entendido, mas às vezes o pastor tem que dar uma de desentendido.
Eu falei, não entendi. O que foi então? Ela, não, pastor, eu queria ir lá buscar algumas coisas para revender aqui. Falei, então não sei. Aí eu não sei. Realmente não sei. Vamos fazer isso aqui, vamos orar. Eu lembro que nós estávamos na sala, eu peguei na mão dela, vamos orar junto, eu orei, Senhor Jesus, está aqui a irmã fulana, ela quer saber se deve ir ou não no Paraguai. Senhor, por favor, mostra a ela agora em nome de Jesus. Acabei de orar. E aí, irmã? O que Deus falou com você? Ai, pastor, não é assim também instantâneo. É instantâneo ou não é, irmão? É claro que é. Certas coisas você não pode demorar para ter a resposta. Os irmãos, lembra do cursão que nós estudamos aqui? Lembra? Deus fala conosco aonde? Diga, no nosso espírito. Deus fala com você no seu espírito. Não é na sua mente, mas é uma sensação interior de certo e de errado. Chamada de consciência. E naquela hora eu falei para ela, irmã, você não sabe, né? Ela falou, não sei. Eu falei, então não vá. Porque tudo aquilo que você faz que não procede de convicção completa é pecado. Tudo que você faz sem ter certeza é pecado. Pastor, mas o fulano faz. Bom, ele tem certeza, você não tem, azar é seu. Ele está em paz em fazer, você não está. Entende o que eu estou dizendo? Você sabe o que é certo e o que é errado. Então ninguém jamais cumpriu a lei. O que significa cumprir a lei? Por que Jesus disse que veio para cumprir a lei? Deixa eu contar para você. Primeiro, a lei é composta de 3 partes. Diga, a lei é composta de 3 partes. Mandamentos, juízos e ordenanças. Diga, mandamentos, juízos e ordenanças. Fala para o seu vizinho agora, são 3 partes da lei. Conta quais são para ele. Mandamento e ordenança. Muito bem, você aprendeu rápido. Essa era a lei. O que eram os mandamentos? Eu falei para você agora mesmo. Mandamento era o princípio da lei, era o espírito da lei. Era aquilo que a lei dizia, em regra geral. Não matar, não roubar, não prostituir, etc. Esse era o mandamento da lei. Aí tinha os juízos. O que eram os juízos da lei? Era o seguinte, se você não cumprisse o mandamento, tinha uma punição. Entendeu? Por exemplo, olho por olho, dente por dente. Vida por vida. Quem matou tem que morrer. Essa era a lei. Então, o mandamento qual que era? Não matarás. Mas você não aguentou e deu uma porretada no seu vizinho, você matou ele. Aí vinha o quê? O juízo. Qual que era o juízo? Tem que morrer. É olho por olho, dente por dente, vida por vida. Entende? Essa era a equidade. Se eu só quebrei o dente dele, então só meu dente seria quebrado. Entendeu? Se eu só furei um olho dele, então só um olho meu seria furado. Mas se eu matei, eu tinha que ser morto. Esse era o juízo. Alguém hoje em dia está cumprindo a lei? Tá ou não está? Você vê alguém ser apedrejado em praça pública? Por aí? A lei tinha algumas coisas interessantes. Por exemplo, o filho que amaldiçoasse o pai ou a mãe tinha que ser apedrejado. E o pai e a mãe tinham que dar a primeira pedrada nele. Alguém está fazendo isso? Ninguém faz. Então as pessoas que falam da lei não sabem o que estão falando. Ninguém cumpre a lei. Nem jamais cumpriu. Mas Jesus cumpriu. Jesus cumpriu os mandamentos, irmãos? Cumpriu ou não cumpriu? Ele jamais pecou. Mas ele cumpriu os juízos? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Tudo aquilo que nós deveríamos sofrer, porque nós tínhamos quebrado a lei de Deus, Jesus sofreu no nosso lugar. A palavra do Senhor diz que ele se fez maldição no nosso lugar. Ele aguentou o juízo, a condenação dos nossos pecados no nosso lugar. Então ele cumpriu os juízos da lei. Cumpriu ou não cumpriu? Mas a lei também tinha o que mais? As suas ordenanças. O que eram ordenanças? Ordenanças eram as práticas religiosas. Existia o templo, os sacrifícios, as ofertas, os sábados, as festas, o sacerdócio. Jesus cumpriu tudo isso, porque tudo isso era símbolo, ilustração dele. Ele é que era o sacerdote maravilhoso e perfeito. Ele é que era o Cordeiro de Deus. Nós somos o templo de Deus. Deus habita dentro de nós agora. Tudo apontava para ele. Então tudo se cumpriu nele. Por isso ninguém tem mais que matar bode para sacrificar. Ninguém tem mais de matar cordeiro para sacrificar. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já foi morto. E ele também é o nosso sumo sacerdote, que levou o seu próprio sangue diante do tabernáculo eterno de Deus. E os nossos pecados foram todos lavados. E agora não há condenação para nós mais. Ele cumpriu completamente a lei. Cumpriu ou não cumpriu, irmãos? É por isso que ele diz: eu não vim revogar, vim para cumprir. E nós hoje temos de cumprir a lei? Hã? Temos ou não temos? Não, não temos de cumprir a lei hoje.
Mas presta atenção, você acaba cumprindo, não acaba? Você não tem mais de cumprir essa lei de não matar. Tem que cumprir outra, não ficar irado. Mas você mata. Se você nem fica irado, você mata. Imagina alguém sem ira nenhuma. Não, nem estou nervoso com você, mas eu quero matar você hoje. Tem sentido isso? Não tem, isso é um absurdo. Isso acontece em filme americano de terror. Não é verdade? Então veja bem, essa lei não se aplica a nós mais. Nós estamos debaixo da lei do reino dos céus. O que o Senhor Jesus falou com relação a isso? Olha no verso seguinte o que ele diz, versos 19 e 20. Qualquer que violar um mandamento sequer e ensinar as pessoas a fazer o que é errado, vai ser considerado o quê? Mínimo no reino dos céus. E quem praticar? Vai ser considerado grande. E ele fala o que mais? Verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, diga exceder em muito a justiça de quem? Dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Significa que não pode ser salvo? Alguém é salvo por cumprir a lei, meus irmãos? Alguém é salvo porque excedeu o mandamento da lei? Não. Como é que você é salvo? Pela graça, mediante a fé. Mas depois que você é salvo, tem um caminho estreito para você andar. E nesse caminho estreito fala que você tem que exceder a justiça dos fariseus. Se você dá apenas o dízimo, você não faz nada mais do que um fariseu fazia. Você é dizimista? Pois você está fazendo igualzinho um fariseu faz. O Senhor diz, se você não exceder a justiça do fariseu, você não vai reinar com o Senhor. Não haverá recompensa para você. Porque você não está fazendo nada demais. Nada que qualquer pessoa não faça. Nada que um fariseu hipócrita não fazia. Se nós queremos nos tornar filhos do Deus Altíssimo e manifestar o seu reino, o seu caráter, a sua natureza, temos que exceder a sua justiça. Quantos querem isso na sua vida nesses dias? Erga sua mão para o Pai, feche seus olhos, diga em nome de Jesus, eu declaro que o mandamento da lei já cumpriu no Senhor Jesus. Diga, ele já levou todo o juízo que eu deveria receber. E eu creio que a sua justiça está sobre a minha vida. E eu declaro que na minha vida a lei do reino dos céus prevalece. E eu vou manifestar uma justiça que excede a justiça dos fariseus para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe você muito.